Olá, estamos aqui para mais um Rosilma Roldan e Jovens Pensadores. E hoje temos muita honra, muita satisfação de trazer pela primeira vez duas jovens, e atrás delas tem muito mais gente, que são as criadoras da aldeia. É a Júlia e a Karina. Mas o que é isso? Eu não vou adiantar nada para vocês, mas eu garanto que é um trabalho maravilhoso e elas mesmas são duas hoje, né? Então eu já falei para elas que elas é que vão falar. Eu não vou falar quase nada, só para dizer, vou fazer intervalo e vamos terminar. Elas têm muito a dizer e talvez esse programa seja o primeiro de muitos, porque o nosso programa tem o compromisso de trazer só coisa boa, já que a mídia em geral gosta muito de vender notícia que deprime as pessoas. Nós fazemos aí um contraponto mostrando que não é bem assim, que o mundo não está perdido e que tem muita gente que faz muita coisa boa. Então, com vocês, a Júlia e a Karina, boa tarde. O programa é de vocês. Como é que é essa história? Eu quero que cada uma de vocês se apresente e fale um pouquinho da aldeia. Aldeia é uma palavra que me remete a alguma localidade, algum lugar muito pequeno, né? Minha avó, por exemplo, nasceu numa aldeia em Vila Nova de Foscoa, Portugal. Então remete a alguma coisa pequena, mas parece que o trabalho de vocês é um trabalho para o mundo. É isso ou estou enganada? Gente, que honra primeiro estar aqui. A gente está muito feliz com a oportunidade. Acho que eu vou começar falando que a aldeia realmente é para o mundo, né? E aqui a gente veio estampado porque a aldeia surgiu realmente a gente veio daquele provérbio africano que fala que é preciso uma aldeia inteira para cuidar e educar uma criança. Então a gente traz sim esse desejo, e a aldeia surgiu do encontro de 3 mães que tinham uma missão comum de transformar o olhar das pessoas para as relações parentais. Então, para a nossa maneira de ser mãe, de ser pai, e de como que a gente pode contribuir e lidar com todos os desafios que a gente vivencia dentro da parentalidade e como que isso impacta o ambiente corporativo. Então, a aldeia surgiu daí, desse encontro e desse desejo de transformar as empresas, de transformar as pessoas na aldeia que cada colaborador precisa e que cada pessoa precisa. Mas eu acho que antes de falar um pouco mais da aldeia, a gente pode se apresentar, né, Ju? Sem dúvida. Acho que a Ju se apresenta e aí a gente vai conseguir aprofundar um pouco mais. Karina, antes de passar para a Júlia, qual é a sua profissão? Eu sou fisioterapeuta de formação, trabalhei durante 15 anos numa UTI neonatal e foi lá que eu me encantei pelas famílias, pelas histórias, pelas mães, pela construção da maternidade e fui mergulhar nas águas estrangeiras da psicologia. Então fui fazer meu mestrado em psicologia para conseguir apoiar as famílias e entender como que as mães constroem o seu maternar, como que os pais constroem o seu paternar diante de tantos atravessamentos que uma cena de uma UTI neonatal, de um nascimento não esperado, contribuem aí para a construção da parentalidade. Antes de passar para a Júlia, eu vou deixar você falar, tá? Porque eu já falei isso 2 vezes. Essa colocação sua, Karina, da aldeia, é muito importante porque os países mais evoluídos do mundo agem nesse sentido. Vou citar o Japão, que é uma civilização, vamos dizer assim, em que a criança até 10 anos de idade, ela só vai para a escola para aprender conduta, comportamento em sociedade. E lá, a sociedade toda fala uma linguagem só. Porque você não consegue educar uma criança se a mãe fala uma coisa, o pai fala outra, o tio fala outra, a escola fala outra, o professor, os vários professores da escola, cada um fala alguma coisa. E nessa barafunda toda, a criança, que ela quer sobreviver a qualquer preço, ela começa a jogar um contra o outro e ela se deseduca. Então, esse olhar de vocês, no meu entendimento, é perfeito. Júlia, agora é a sua vez, desculpe, Imagina. Mas se apresente. Qual é a sua formação, Júlia? Então, primeiramente, muito obrigada por nos acolher aqui.
Eu também sou fisioterapeuta de formação, também trabalhei em UTI, porém UTI adulta. E diferentemente da Karina, que teve esse olhar maternal logo de cara, eu tive o olhar mais do cuidado e do acolhimento, né? Que não deixa de ser. Na verdade, eu trabalhava em UTI adulto, então eu acolhia os filhos dos pais que estavam lá. É um pouco o universo contrário, mas que no final se juntou aí para a gente poder formar essa aldeia e levar essa aldeia para o mundo, porque eu acho que é isso mesmo. A gente quer transformar toda essa maternidade, paternidade, dentro desse mundo corporativo e mostrar que a parentalidade veio para ficar e para transformar tudo isso aí. Eu acho interessante vocês duas serem fisioterapeutas, porque quando a gente está perdido, né? Que não tem remédio que resolva, não tem tarja preta que resolva, não tem, enfim, anti-inflamatório que resolva, operação, cirurgia que resolva, a gente cai no fisioterapeuta e descobre uma nova vida, né? Então vocês são ao outro lado, né, do ressuscitado, né, na verdade, e você com a experiência do bebê, né? O bebezinho tão indefeso, e você com a experiência do adulto que também chega para você indefeso e diz, pelo amor de Deus, me salva, né? Vocês tiveram esse olhar profundo de como o corpo humano sofre, né? Porque ele está acolhendo uma alma em sofrimento, e aí repercute tudo no corpo. E aí vocês é que tem que cuidar desse corpo sofrido e machucado, lesionado. E agora vocês vão ver quem que vai falar primeiro ou não, vocês se dividam aí. Eu gostaria que vocês contassem pra gente como surgiu a ideia, né? Vocês já me falaram que vocês são de Minas, mas moram em São Paulo. Sim. Minas é um estado muito acolhedor, adoro Minas. Sempre que eu procuro descansar, eu vou para Minas. É um povo muito bacana, com uma sabedoria, inclusive política, que a gente estava falando de política partidária, né? Que agora a política partidária fez o Brasil se estraçalhar em 1000 pedaços. Porém, a política mineira, ela sempre foi uma política muito prudente, muito respeitadora das pessoas, né? Não sei agora, mas nós tivemos muitos políticos mineiros que inclusive chegaram à presidência da República e que foram exemplos, né? Exemplos de estadistas, coisa que a gente não tem mais, né? Pelo menos eu não vejo. Pode ser que eu esteja precisando trocar o óculos. Mas, Júlia e Karina, me falem como é que surgiu a ideia. Vocês já falaram que essa visão de fisioterapeuta cuidando das pessoas começou a despertar, mas como é que virou realmente a aldeia? Bom, a gente acredita muito que pais felizes são colaboradores felizes, né? Acho que quando você traz essa visão da fisioterapia e do cuidado, é isso que a gente deseja, que as empresas cuidem dos seus colaboradores e que a gente potencialize todas as habilidades que a parentalidade traz para a vida dos colaboradores. Então a gente acredita sim que pais felizes são colaboradores felizes e que a tríade organizações, famílias e colaboradores é uma tríade de sucesso e que precisa seguir unida. Então a gente desenvolve dentro da aldeia programas corporativos que são específicos para cada empresa. Então programas com a missão de apoiar as empresas para que elas se tornem a aldeia que os colaboradores precisam. Então programas que vão apoiar e acolher toda a jornada da parentalidade. Então, desde programas de gestantes e futuros pais, nascimento, volta ao trabalho, sensibilização da liderança e primeira infância. O que a gente entende? Que a gente precisa ter ambientes acolhedores e pró-família, para que pais e mães possam crescer e desenvolver e construir uma carreira dentro das empresas. Hoje, a gente sabe que 48% das mulheres abandonam o mercado de trabalho no primeiro ano de vida do filho, é um dado da FGV. E isso traz um impacto muito grande, porque a gente precisa olhar para essas mulheres, a gente precisa reter esses talentos.
né? E muitas vezes eu falo com propriedade, porque eu sou mãe do Matheus de 5 anos e da Clara de 3 anos, né? Eu falo que não foram eles que despertaram esse desejo de falar sobre a maternidade, mas sim o meu contato e a minha vivência diária dentro da UTI neonatal. Mas sim, eu precisei me reinventar depois da maternidade, né? E a parentalidade, a maternidade é um start para que a gente possa realmente olhar para dentro, para que a gente possa perceber que esse cuidado precisa começar a acontecer. Então a gente deseja que sim, as empresas se tornem essas aldeias, né? E aí eu acho que a Júlia pode trazer um pouco da experiência dela, porque a gente precisa sim entender que a gente adquire novas habilidades com a chegada dos filhos e a gente pode potencializar isso no nosso trabalho, no nosso dia a dia, né, Ju? Isso. Júlia, coisa que as empresas, até bem pouco tempo atrás, ouso dizer até hoje, sempre preteriram as mulheres, principalmente em idade fértil, porque ela ia ter filho e ia dar prejuízo para a empresa. Isso eu enfrentei na década de 70, quando eu comecei a trabalhar. Havia colegas... Eu já comecei a trabalhar já com 3 filhos, já. Porque eu casei e logo nos primeiros 4 anos já tive 3 filhos e eu comecei a trabalhar no 5º ano. Trabalhar em grande empresa, porque eu dava aula. Quando dá aula é menos complicado, porque sempre foi um trabalho eminentemente feminino e aí a mulher consegue dar menos aula e tal. Mas quando a empresa é grande, não. E aí eu enfrentei isso. Foi por concurso público, então era mais fácil não ser mandada embora. Mas a gente percebia claramente que os chefes, mesmo numa empresa as pessoas todas concursadas, eles evitavam dar cargos de confiança para as mulheres, porque ela vai ter filho e vai dar prejuízo para o banco. Eu trabalhava num banco, né? E isso aí muito aconteceu. Então, a parte que eu sempre me senti em débito com o trabalho e com os filhos. Eu achava que era péssima mãe e péssima funcionária, porque eu estava sempre dividida, porque os filhos não pediram para nascer, mas em compensação eu queria ter meu dinheiro, eu queria produzir, eu queria não só viver em volta dos filhos, mas queria ter uma, né, até para eu ser melhor mãe. Aí isso que eu ia te perguntar, Júlia. Você acha que um pai e uma mãe, como ela disse, precisam ser felizes para tornar os filhos felizes? Eu concordo plenamente. Se a pessoa fica estressada pelo trabalho, se no serviço apertam porque ela é mãe e ela precisa sair na hora, não quer dizer que ela sai antes, na hora, né? Mas às vezes ela não pode ficar depois da hora porque tem que pegar o filho na creche, alguma coisa assim. Essa mãe, ou até esse pai, às vezes o pai sim, porque às vezes ele não tem mãe por perto, sei lá. Ele passa esse estresse todo pro filho, o filho, ele tá tão nervoso que o filho faz alguma coisa e ele é mais rígido com o filho, mais ríspido, ou até às vezes chega a violência física, bater, enfim, porque ele não tem esse acolhimento no trabalho. E mais, um dado que eu acho que vocês têm, mas é para o telespectador. Hoje, 70% das ações trabalhistas são relacionadas à síndrome de burnout. A bola é tua, Júlia. Sim, sem dúvida nenhuma. O estresse do mundo corporativo, quando a empresa não é essa aldeia, quando a empresa não acolhe esse pai e essa mãe, sem dúvida alguma, esse estresse entra dentro de casa. E aí eu acho que, voltando um pouquinho, talvez a pandemia tenha trazido, virado essa chavinha para as empresas. Talvez a pandemia tenha tido esse lado, vamos dizer assim, positivo, para mostrar para os líderes e para as empresas que, peraí, aquele profissional é um pai e uma mãe. E neste momento da pandemia, a gente não conseguia distinguir isso. Nós estávamos trabalhando dentro de casa. E aí, como é que você lida com isso? Uma criança que chora, que se machuca. Então, eu acho que, sim, esse estresse impacta diretamente, mas o nosso papel aqui, enquanto aldeia, é mostrar para a empresa justamente isso, que ela pode se tornar essa aldeia, que ela pode ser acolhedora e minimizar esse estresse, minimizar esse burnout, sem dúvida alguma. E aí é o que a Karina falou, nós temos todos esses programas, e aí eu acho que o mais importante de tudo é
potencializar, as empresas e os colaboradores, os líderes, na verdade, enxergarem essa potência que se transformou um pai e uma mãe, porque nasce uma mãe, sem dúvida nenhuma, nasce uma culpa, como você mesmo colocou, eu vou deixar meu filho em casa e vou trabalhar, mas eu preciso trabalhar, eu quero trabalhar. Mas, e a potência que veio com esse filho? Que a gente precisa mostrar isso. Então, assim, eu tenho, sem dúvida nenhuma, você com 3 filhos, eu sou mãe de 2 também, o Samuel, um adolescente de 13 anos, e a Valentina, de 5. Eu medio conflitos diariamente. E isso eu posso levar tranquilamente para dentro da empresa, porque nós estamos ali o tempo inteiro mediando conflitos. Então, são essas potências, essas habilidades que a gente tenta mostrar para os líderes e para as empresas. Então, assim, vamos acolher esse pai e essa mãe que estão retornando da licença maternidade, que estão gerando um novo ser ali, que eles têm potências, eles têm potenciais e habilidades para serem inseridos nesse mundo e, sem dúvida alguma, contribuir diretamente. Porque até os próprios colegas de trabalho, isso também é um dado de estudo, reconhecem que os colaboradores que se tornaram pais e mães recentemente, eles voltam com umas habilidades muito maiores, até de gerenciar conflitos, de gerenciar tempo e de multitarefas, porque querendo ou não, nós somos multitarefas, né? Criatividade, então eu acho que sem dúvida nenhuma é isso. E mais, né? Quem cria criança, né, Júlia, Karina, a criança muda cada minuto. Sim. Então, até dizem, né, que as mulheres têm mais habilidade com a fala, a comunicação, por conta de criar criança. E ouso dizer, os homens que me desculpem, mas isso aí não é puxando brasa para minha sardinha não, mas é observação, aliás, vocês também devem ter observado, os próprios homens mesmo, que as mulheres, além de serem muito comunicativas, elas são muito mais flexíveis, elas aprendem muito mais rápido e elas conseguem fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Porque o nosso cérebro é plástico. E a mulher, ela é submetida a isso desde que ela é mulher, porque desde que ela é mulher, que ela tem filho, e lá do tempo das cavernas, lá do tempo do 40 mil anos atrás, 30 mil anos atrás, o ser humano, ele precisou dessa habilidade, o ser humano, que eu digo ser humano mulher, né, a mulher, porque ela ficava na caverna cuidando dos filhos e o homem saía para caçar, né? E a caçada, a pesca, exige silêncio, porque senão o bicho vai embora, foge. Então, juntos, quietos, calados, estratégicos, porque eles precisavam caçar e pescar, enfim, mas mudos. E como a natureza ela se repete, né? Então, por exemplo, você caça sempre do mesmo jeito, você pesca sempre do mesmo jeito. Então, a flexibilidade ficou por conta da mulher, porque a criança ela muda muito. As crianças, cada uma, quem tem 3 filhos, sabe que um é diferente do outro. Vocês duas têm 2 filhos, um é diferente do outro. Embora seja do mesmo pai e da mesma mãe, gêmeos são diferentes um do outro, né? E então a gente tem que o tempo todo estar ali e a gente, aquele instinto de proteção que não é fácil, que passa por cima da gente sempre, e pouca gente entende isso, só as mulheres para entender, faz com que a gente seja altamente comunicativo e altamente flexível. Voltando para a empresa, eu me lembro que muito tempo atrás surgiu um grande empresário chamado Ricardo Semler, não sei se vocês ouviram falar, que escreveu um livro chamado Virando a Própria Mesa. E ele veio com essas ideias inovadoras de ter até espaços de descanso no trabalho, para que as pessoas descansadas, felizes e satisfeitas produzissem mais. E me parece que na época foi uma revolução, mas me parece que hoje muitas empresas não, embora você tenha razão quando você fale da pandemia, isso aconteceu, mas por mais engraçado que seja, eu notei que depois da pandemia, quando voltou tudo ao normal, as pessoas parecem que desaprenderam. Agora não tem mais pandemia, começaram a querer obrigar as pessoas a voltar a trabalhar amarrada na mesa. Será que elas não entenderam que o trabalho híbrido, né? Eu digo, eventualmente que você tenha que aparecer no trabalho presencialmente para participar de alguma atividade, não vou tirar isso. Mas que você produz muito mais e melhor em casa, sim. E uma das razões é porque você está tomando conta do seu pedaço, dos seus filhos e tudo isso.
E a gente sabe muito bem que na empresa a gente gasta muito tempo tomando cafezinho, descendo, indo no banheiro. A gente sabe disso. Tem até chefe que manda tomar conta. Olha lá, vai atrás dele, vê o que ele foi fazer no banheiro. A gente sabe tudo isso. Será que essas pessoas, Karina, pergunta é para as duas, Karina e Júlia, será que essas pessoas ainda não perceberam que a pessoa feliz produz mais e melhor? Eu acho que isso é importante, né? Esse ponto traz pra gente, assim, um insight de que sim, né? As pessoas que estão bem produzem muito mais, engajam mais, são muito mais produtivas, motivadas, né? Que é o que a gente traz, que pais felizes são realmente colaboradores felizes. E as empresas podem e devem potencializar e acolher, contribuir para que os ambientes realmente sejam ambientes empáticos, ambientes pró-família, para que realmente a gente tenha colaboradores felizes e que queiram permanecer dentro da empresa, né? A gente pode, com isso, reduzir as taxas de turnover. Agora, é interessante que a gente traz alguns temas e algumas pautas, né, dentro das nossas trilhas de conteúdo, talks, palestras, a gente traz desde o trabalho com a liderança, porque a gente precisa que os líderes abracem essa causa, né, para que eles se aproximem realmente da pauta da parentalidade. A gente já sabe que parentalidade hoje é um start, é um ponto, uma potência para que a empresa cresça e se desenvolva. Então a gente traz desde sensibilização da liderança, trabalho com os próprios colaboradores, com o time, porque a gente precisa de times também que acolham e que entendam que eu tenho uma mãe ou um pai do meu lado, né? E que acolham realmente todos esses desafios e qual que é o impacto disso para o nosso dia a dia. E aí um ponto legal que eu trago é que quando a gente fala de home office filho, quando a gente fala de conciliar maternidade com carreira, paternidade com carreira, a gente pode se colocar na agenda. A gente pode, da mesma forma que a gente tem a nossa agenda no trabalho, a gente colocar os nossos filhos na nossa agenda também. Então, quando você traz que o início, quando a gente está na empresa e a gente tem um momento de estresse e a gente leva isso para nossa casa, a gente pode chegar em casa e ter um momento de conexão, de vínculo, de entrega emocional, que sejam 10 minutos, 20 minutos, né? Não precisam ser 12 horas, não precisa passar o tempo inteiro em casa, mas a gente pode ter aquele momento de conexão. E aquele momento de conexão vai gerar pra gente uma tranquilidade emocional, vai contribuir com o sono da nossa casa, com o sono da nossa família, com o nosso dia a dia. Então, eu falo pra gente ter reuniões de família, contribuindo com a nossa colaboração de agenda mesmo. Então, olha, essa semana a gente tem isso, e compartilhar com os nossos filhos, para que eles também participem do nosso dia a dia. Quando a gente dá para a criança previsibilidade, proximidade, proteção e o play, que é brincar, são as 4 necessidades inatas de uma criança, de um bebê. Então, quando a gente oferece isso para eles, a gente vai estar cuidando deles, da gente e, consequentemente, a gente vai estar produzindo e engajando muito mais no nosso trabalho. Então, a gente pode sim e deve conciliar filhos e carreira e perceber que os filhos são potência e com a chegada dos filhos a gente se torna um profissional muito melhor, né? Você trouxe novas habilidades, a Júlia trouxe, eu trago criatividade, também resolução de conflitos, liderança, porque a gente se torna muito mais líder, né? Então a gente pode sim ter esse olhar empático para os nossos colaboradores que têm filhos. E as empresas podem se tornar essa aldeia, né? Elas podem sim aderir aos programas, pensar em mudanças de políticas, em mudanças de processos que vão buscar e ter o foco no bem-estar parental, na saúde emocional e na segurança psicológica. Isso que você está falando, Karina, e depois eu vou perguntar para a Júlia o que ela acha. As empresas brasileiras, tanto quanto eu sei, elas estão sendo muito cobradas porque o mercado internacional já se ressentiu disso e muitas vezes elas criam, entre aspas, programas para dar a impressão que elas aderiram, mas na verdade elas não conseguem porque elas ainda estão presas a uma cultura antiga, principalmente por conta de funcionários mais velhos que já estão no mercado de trabalho há muito tempo e que sempre sofreram
esse tipo de cultura, sofreram por causa disso e aprenderam assim e não conseguem ser do outro jeito. Eles são chefes assim também e não conseguem, se sentem até ameaçados quando é proposta alguma mudança desse tipo. Então você tem uma boa intenção, vamos dizer assim, da empresa, que quer realmente até se adequar aos novos parâmetros internacionais, mas ao mesmo tempo tem um corpo funcional que é o que detém o poder, que são os mais velhos, e que são muito resistentes, embora eles, até por uma sobrevivência dentro da empresa, não, tudo bem, vamos mudar, mas na realidade eles não conseguem. Aí a minha pergunta é para a Júlia, e aí nós estamos terminando o programa, temos mais 1 minuto, vamos terminar com a Júlia. Júlia, como é que é a adesão real de uma empresa ou das empresas em geral que vocês têm contato a essa proposta de vocês, que é muito, evidentemente, muito melhor para a empresa, todo mundo sabe disso, mas não obstante eles esbarram com essa cultura arraigada nos funcionários, que não há treinamento que mude. Sem dúvida alguma, é um obstáculo a ser superado, mas um dos programas que nós temos, a Karina até citou, é a sensibilização da liderança. Então, às vezes, quem nos procura ou quem chega até a aldeia são realmente colaboradores mais jovens, que ouviram falar, porque tá aí para todo mundo saber, a parentalidade, a diversidade, a inclusão, tá para todo mundo falar. Então, eles chegam até a aldeia, nos contactam e aí a gente propõe justamente isso. Vamos começar pela liderança? Vamos sensibilizar esses líderes que talvez por serem mais velhos ou por estarem há muito tempo naquela cultura da empresa enraizados, tenham mais dificuldade de aceitar essa mudança, porque a gente sabe o quanto que uma mudança gera uma ansiedade, gera muito medo. Então talvez isso. Então assim, a aceitação a gente não pode reclamar, a aceitação é muito boa, a gente vê realmente um resultado muito positivo do trabalho que a gente se propõe a desenvolver. Então, mais do que querer somente levar programas à aldeia, não, a gente quer realmente sensibilizar, a gente quer mostrar que isso traz efeitos positivos. E aí quando a gente fala nessa liderança talvez um pouco mais enraizada, mais resistente, a gente às vezes mostra em números, porque às vezes é a linguagem que a gente consegue falar com eles. Então são números, né, Cá? Porque o que a gente deseja é realmente uma transformação cultural. Né? Então, se a gente fosse falar assim, olha, uma empresa que deseja começar, né? Por onde que eu começo a falar sobre parentalidade? A Júlia trouxe com muita propriedade que a primeira coisa é aproximar essa liderança. Outro ponto são políticas e práticas que vão conduzir, que vão focar no bem-estar parental. Uma delas é a ampliação da licença parental. E um outro ponto são iniciativas de cuidado. Então, programas para gestantes e futuros pais, programas que vão trazer essa liderança para refletir, espaços de escuta, rodas de conversa, para que os colaboradores possam realmente se sentir cuidados e pertencentes. E para que as empresas realmente se tornem essa aldeia. Né? Acho que a gente pode convidar as empresas para esse diálogo e abrir esse espaço. Obrigada pela presença. Eu vou propor a vocês voltarem, porque tem muito a falar sobre isso. Sim. E mudar uma cultura não é fácil. E a gente também não vai ficar torcendo para os caras morrerem para mudar. Porque eu acho que não é essa a solução. A solução é realmente mostrar e convencer as pessoas que elas felizes produzem mais. Obrigada, vão voltar, estão intimadas já. Obrigada. Com castigo, voltar mais. A gente agradece. Obrigada pela audiência, espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, eu amei. Esperando estar novamente com vocês sábado que vem às 15 horas, com reprise segunda-feira às 17h30, lembrando que pomos sempre tudo no YouTube, no nosso canal Jovens Pensadores, para você assistir e rever quando quiser. Até o próximo programa, se Deus quiser.